A graça e paz de Deus estejam com todos. Levítico 10, 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Em Levítico 10, 1 e 2, podemos ver a história de Nadab e Abiú que ofereceram fogo estranho perante Deus e morreram consumidos pelo fogo. Nadab e Abiú eram os filhos de Arão e eles eram sacerdotes. Mas, em Levítico 10, 1 e 2, podemos ver a morte deles muito chocante. Um dia, eles tomaram os seus incensários e puseram fogo neles e colocaram incenso sobre o fogo e ofereceram fogo estranho perante Deus. Mas isso não era o que Deus lhes havia ordenado. E saiu fogo de diante de Deus e os consumiu, e eles morreram diante de Deus. Como podemos entender a morte deles, os sacerdotes de Deus? Porque eles morreram consumidos pelo fogo que saiu de diante de Deus. Eles eram os sacerdotes e eles ofereceram fogo perante Deus de qualquer maneira. Mas, a Bíblia fala que o fogo que eles ofereceram perante Deus era o fogo estranho que Deus não lhes ordenara. Isso era o problema deles muito sério que lhes levou à morte. Para entender a morte deles, antes de tudo, precisamos saber o que Deus lhes ordenara. Levítico 16, 12. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Deus já ordenou que para oferecer o fogo perante Deus, eles precisaram usar o fogo do altar de bronze, não qualquer fogo. Mas, eles ignoraram o mandamento de Deus, eles deram qualquer fogo perante Deus e foram julgados e morreram. Então, porque eles ignoraram o mandamento de Deus e deram um fogo estranho perante Deus que Deus não lhes ordenou. O que significa o fogo estranho que eles ofereceram perante Deus? O fogo estranho que eles ofereceram perante Deus significa a adoração egocêntrica. Deus lhes claramente falou que eles precisaram usar o fogo do altar de bronze para oferecer perante Deus. Mas, eles não quiseram fazer como Deus lhes falou e eles ignoraram a palavra e mandamento de Deus e usou qualquer fogo. E eles pensaram que Deus ia aceitar o fogo estranho que eles ofereceram. Deus é Deus. E Deus não aceita todas as adorações que nós oferecemos perante Deus. Para adorar a Deus, precisamos saber a adoração que Deus realmente aceita. No nosso tempo, podemos ver muitas adorações falsas e egocêntricas. As pessoas fazem como querem sem sabendo a Bíblia e elas pensam que Deus vai aceitar a adoração deles. As pessoas oram como querem e elas pensam que Deus vai lhes atender. Deus é Deus. E Deus não aceita todas as adorações. Não podemos adorar a Deus como queremos. Precisamos saber exatamente a vontade de Deus e aí, precisamos fazer como Deus nos ordenou para adorar a Deus de verdade. Assim como Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho perante Deus. Hoje em dia, temos muitos fogos estranhos que realmente não pelo Espírito Santo. E aqueles que adoram a Deus pelos fogos estranhos além do Espírito Santo, no fim, vão ser julgados por Deus e se perecerão como aqueles que estão em Mateus 7. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Há adoração verdadeira e falsa. E há a adoração bíblica e não bíblica. E há a adoração com que Deus se agrada e não. Há a adoração que Deus aceita e não. Não podemos falar que Deus vai aceitar a nossa adoração não sabendo exatamente a palavra e mandamento de Deus. Não podemos fazer como queremos e pensamos que Deus vai aceitar e se agradará conosco. Isso é uma adoração egocêntrica. Deus não aceita a adoração egocêntrica. A adoração egocêntrica é uma idolatria. Ela não é a adoração verdadeira e agradável a Deus. Para adorar a Deus de verdade, precisamos fazer como Deus nos ordenou pela Bíblia. Portanto, para adorar a Deus de verdade, precisamos estudar a Bíblia para encontrar a verdadeira vontade de Deus exatamente. Quando nós estudamos a Bíblia e encontramos a verdadeira vontade de Deus nela e adorar a Deus baseado na Bíblia, Deus se agradará conosco e vai aceitar a nossa adoração verdadeira e bíblica. Nadab e Abiú fizeram como quiseram e morreram. Mas, Jesus fez conforme a vontade de Deus e ressuscitou dentre os mortos. Sejamos os adoradores verdadeiros e bíblicos que Deus procura. A graça e paz de Deus estejam com todos.